Legal? Então tá, Odair, a palavra é sua. É um prazer tê-lo conosco aqui no Congresso. E fique à vontade, a sala é de você. Show de bola, é isso aí. Como todos sabem, o Odair Oliveira, né, sempre nas atitudes, né, em qualquer lugar que a gente está, explicando esse negócio de sempre nas atitudes, é o seguinte, né? Às vezes eu recebo aluno lá no curso presencial e ele me pergunta assim, Odair, eu já fiz 2 cursos, eu já fiz 3 cursos, se eu fizer o seu, eu vou aprender? Eu falo assim, na hora, não vai. Por que você não vai? Porque você precisa ter atitude. Se você disser assim, eu vou aprender, no primeiro curso você tinha aprendido. Muitos, sem fazer curso algum, ele se destaca, ele trabalha, ele se desempenha. Imagina você fazendo um curso. Então, gente, precisa ter atitude para você poder seguir adiante, para você continuar adiante. Não é... hoje vocês estão assistindo uma live, né? Envolvendo exatamente o que vocês estão buscando para si. Eu passei anos da minha vida pulando essas ideias também. Ficava de bobeira, assistindo vídeos bobos, e nunca tive a atitude, às vezes, de você parar o seu tempo e estudar. De uns 5 anos para cá, quando eu decidi realmente, eu falei, eu vou dar aula, porque na solda a gente se acha que é bom, né? Quando eu falei assim, eu vou dar uma aula, eu vou abrir um curso, porque a gente acha que sabe. Quando a gente se depara em situações de que um aluno trouxe, ou ele trouxe uma atitude maior do que você, e você acaba percebendo que você tem muito a aprender. Então, a gente precisa ter atitude de cair dentro, de estudar, de não perder tempo, estudar todos os dias, perca daí de 1 minuto até 2 horas, 3 horas estudando. Às vezes você vê uma pessoa ali, está no WhatsApp, vendo status, vendo vídeo no YouTube de piada, vendo... Cara, quer arrumar um tempo para distração? Arrume também, mas arrume um tempo também para você estudar. Às vezes, tem gente que me fala assim, Odair, eu assisto um vídeo inteiro de uma piada de um show de 30 minutos, mas você não assiste um vídeo inteiro de um estudo, né? De uma aula, né? Luiz Cláudio Santos, Jaciane. Opa, boa noite a todos, boa noite, boa noite. Então, gente, isso aí foi só para esclarecer sobre a atitude, né? Vamos lá, então, gente, você está aqui, com certeza você não está de bobeira, você é diferenciado, você tem atitude, você está seguindo aí Daniel, o professor Marcos, o professor Celso, eu, por acaso, né, nessa levada aí com essa rapaziada aí maravilhosa aí que está junto aí com a gente, a todos os outros que estiveram nas palestras anteriores e as que vão vir ainda, né? Cara, vocês não são de bobeira, vocês têm muita coisa a ganhar, participe das que tiver por aí, estude as que tiverem por aí. Hoje eu assisti alguns vídeos de amigos também, né? Eu vi hoje o Davi Hack, um vídeo dele, ele começou a utilizar também o estudo sobre informando os valores de queda de tensão, o que seria provocado na malha. Eu vi também Vinícius Toledo, cara, foi a melhor aula que eu assisti hoje. Aí tu fala assim, cara, a melhor aula que eu assisti hoje, ele chegou ao ponto de identificar uma malha baixíssima, que eu vou passar aqui daqui a pouco, tá? Eu não sei quanto tempo que vai ser, mas daqui a pouco a gente está postando aqui alguma aula aqui, maneira aqui para vocês, tá? E ele, no final de tudo, era o CI. Mas, Odair, ele não identificou que a malha está com baixo valor de resistência, baixo valor em milivolts na escala de diodo? E por que não era o capacitor que ele tirou? Né? Por que foi o CI? Aí você se pergunta, cara, o CI não é um componente lá, não é um pão que só tem um miolo. Ele é uma casca de um pão ali que tem vários outros componentes internos. Às vezes até mais do que a placa por fora, em termos de componentes, né? Então ele tem muitos componentes internos. E, internamente também, ele pode entrar em baixa resistência, baixo valor de milivolts, aumentar o valor
no SMB, em microcorrente, ele pode no Smart Curve, ele te dá uma curva característica diferente, porque ele está fazendo a leitura ali daquela malha. A gente é que tem que ser mais sensato. Não tem elevador, não, Rodrigo. Vamos lá. Então, a gente tem que ser mais sensível à análise, né? Eu falo muito para todo mundo. Eu acho que se as mulheres caírem dentro de saber analisar, da maioria das mulheres que estão no nosso ramo, que estão trabalhando, né? Se a maioria delas caírem na análise e pela sensibilidade delas, da característica dela interpretar o que a gente passa para elas, e elas também buscar nisso e vivenciar isso na placa, elas vão se dar bem muito mais do que homem. Mas por que você fala isso? Porque o homem ele já é mais bruto, ele quer ejetar uma tensão, ele quer ejetar tensão na malha, ele quer piorar a situação, ele quer botar na fonte, sem antes analisar. Vinícius Toledo é top de linha. Então, gente, é aonde vocês devem se perseguir nisso, a sensibilidade. Gente, vamos nessa? Vou começar aqui, vou tentar entrar com a minha tela aqui, do meu aplicativo aqui do Paint, né? Então tá aqui, ó. Eu espero que esteja sendo reproduzido aí para vocês, tá? Deixa eu fazer um teste aqui. Só para confirmar aí com todo mundo, tá saindo aí, legal, não tá? E, opa, saiu sim, legal, né? Vamos lá, Bolsa 100%, curso Odair Oliveira, curte e deixa o seu comentário no Instagram. Celso, eu falei que ia dar um curso só, né? Eu vou dar 2, tá, Celso? Serão 2 cursos, seu Celso. Bacana. Então, aí, ó, pegou o pessoal de surpresa aí. Legal, 2 treinamentos, então, Bolsa 100%. E de repente, bola mais alguma coisa aí, tá bom? Bacana. É isso aí. Lá. Valeu. Então, vou voltar aqui para a tela aqui. Então, amigos, vamos lá. Eu não sei se vocês perceberam, mas ultimamente, de 1 ano para cá, 2 anos para cá, a maioria dos professores parece que estão voltando ao passado, né? Muitos estavam muito avançados, dando aula até de osciloscópio, dando aula avançadas, sem dar o base para a gente, a eletrônica básica, o alicerce real da manutenção, né? Recentemente estávamos na Tech Channel, né? Não, na Ninjas do iPhone. E estava o Lucas Silva e o Joabner, né? Lucas Silva e Joabner. Os caras eles pegaram muitos aparelhos para fazerem manutenção lá na hora. E por incrível que pareça, amigos, um exemplo, de 10 aparelhos, 8 estavam dentro da eletrônica básica. De 5 a 8 estava dentro da eletrônica básica. Era mais ou menos ali um filtro aberto, um capacitor em curto, um resistor aberto, um diodo em curto. Então, isso é eletrônica básica. Quando a gente entende da eletrônica básica, a gente avança para qualquer nível mais adiante. Então, você tem muito mais clareza. Exemplo, vamos lá. O resistor, vamos falar aqui do resistor. Desculpa a letra sair muito perfeita. Vamos lá. O resistor. Qual é o papel do resistor? O resistor ele se opõe à passagem do fluxo de elétrons. Ele só se opõe, mas ele não limita que ele não passe. Ele se opõe. Conforme é o valor de resistência da resistência. Vamos dizer aí, 1 ohms. 10, 100, 1000, que é igual a 1K,
ohms. Às vezes a gente vai dar aula avançada e o aluno ele não sabe quanto é 4,7 K ohms. Gente, aí você pergunta a ele aí, se você tiver 1.000 pessoas que curtiu a sua foto no Facebook, foram quantos? 1K. Se você tem 4,7K, você tem 4.700 pessoas que curtiram a sua foto, correto? É a mesma coisa aqui, ó, 4K7 ohms. Desculpa, vou refazer aqui, ó, 4K7. O K se tornou a vírgula, mas ele se demonstrou para a resistência, 4.700, né? A gente falando sobre lei de ohms, a gente sabe que a resistência, ó, vou colocar aqui, ó, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se a gente tem uma tensão de 4 volts e uma resistência de 2 ohms, eu vou simplificar, tá, gente? Para a gente descobrir, a gente vai ter que, ó, a gente vai procurar quem é a nossa corrente, ó. A corrente aqui é igual a tensão dividido pela resistência. 4 volts dividido por 2 é igual a 2 amperes, né? Ô, daí, então quer dizer que se eu tenho um circuito na minha malha do meu celular e a minha resistência, que era para ser 2 ohms, isso aqui é só uma simulação, tá, gente? Isso aqui é resistência baixa, você até acha, mas não com frequência. Aí você chegou lá, a resistência que era para ser 2 ohms foi para 10 ohms. Essa resistência alterou. São 2 tipos de defeitos que o resistor acontece nele. Quem faz o meu curso EAD sabe disso aqui já, gente. Tá? Ele já tem uma visão diferente. Quem está acompanhando os vídeos aí já sabe disso aqui. Então, ele vai lá e vê uma resistência de 10 ohms, ele não se preocupa, tem que se preocupar. Um exemplo. Ó, daí, por quê? Se eu tenho 4 volts e a minha resistência de 2 alterou para 10, eu vou ter 4 dividido por 10, vou ter 0,4. Eu não tenho mais nenhum ampere de corrente correndo nessa malha. Eu vou ter 400 miliamperes. 0,400. Não é verdade? Então, senhores, quando você está num circuito, a gente está falando de resistor, tá? Vou falar sobre capacitor, diodo, bobina, o que der para falar aqui nessa 1 hora aqui. Se der para a gente esticar, a gente estica, mas o que der a gente vai falar, tá bom? Então, nesse circuito aqui, se a resistência alterou, a minha corrente é menor. Vai ser suficiente para fazer uma alimentação? Não vai. Não é verdade? Não vai. Aí, tem gente que me pergunta, que isso é muito bom. Quando o aluno tem dúvida, é bom perguntar. Eu não estou vendo o chat aqui, tá, gente? Eu só estou fazendo aqui a minha tela. No meu momento, eu só estou vendo a minha tela. Então, não vou conseguir responder aí a pergunta dos senhores, tá? Mas acompanha o estudo. Acompanha o estudo, tá bom? Se eu tenho uma corrente de 0,400 miliamperes, eu vou ter corrente suficiente para alimentar aquele meu circuito que dependeria de 2 amperes? Não, senhor. E daí? Será que esse aparelho estaria funcionando? Sim. Esses são aqueles aparelhos que podem estar esquentando. Ele é aquele aparelho que pode estar funcionando alguns setores. Quando você aciona um setor, ele não vai funcionar. Ele vai ser aquele aparelho que vai ligar e em pouco tempo ele vai desligar, né? Então, tem que setorizar por busca de ideologias com o que você pesquisou com o seu cliente. Sempre pergunta, ele tinha algum problema anterior, tinha alguma função que ele não fazia, ele esquentava em algum momento, quando carregava, quando ligava alguma coisa, quando ligava o Wi-Fi, quando ligava a rede. Tem que saber pesquisar, para você ter uma dimensão, um vestígio de onde você vai analisar. Entendeu? Então, quando você entende um pouquinho da lei de ohms,
Isso está na apostila, isso está no meu curso EAD, isso tem à vontade na internet, tá, gente? Durante essa pandemia, muita gente não está trabalhando, não está tendo dinheiro. Eu até baixei o valor do meu curso para 97 hoje, para quem quiser comprar, ter uma aquisição, vai pagar R$11 por mês, tá? Mas isso aqui não vem ao caso, tá, gente? Só incrementei. Mas isso tem à vontade na internet, Lei de Ohms. Estuda, aprenda, que você vai pegar isso aí fácil, fácil, fácil. Mas vamos lá. 400 milivolts não vai te ajudar, né, ao circuito. E um dos defeitos do resistores é alterar. E quando altera, 99% é para mais. Vai ser 1 em 1 milhão para alterar para menos, tá? Quando altera a resistência. Na verdade, até hoje eu nunca vi uma resistência alterar para menos. Eu, Odair Oliveira, vai ter pessoas aí que vai falar assim, eu já vi, amém. Levanta a mão para o céu. Porque uma vez eu achei que tivesse visto uma resistência alterar para menos, quando eu fui ver era um esquema que não tinha um outro resistor que estava em paralelo. Como assim, Odair? Vamos lá. Se eu tenho 4 volts aqui de entrada, eu tenho uma resistência. Aí aqui eu tenho um resistor, aqui alterra, e aqui eu tenho outro resistor, também alterra. Se eu tenho aqui, ó, um exemplo, 2K ohms. Aqui eu tenho 4K. Aqui eu tenho 4K ohms. A minha resistência aqui embaixo são 2K, porque aqui existe um cálculo. A minha resistência aqui embaixo é 2K. Por quê? Porque os elétrons se dividiram ali, para um lado e para o outro. Porque eu tenho um cálculo ali, né? Uma equivalência de um lado, primeiro você resolve o paralelo, está em uma equivalência do outro. Eu tenho duas. Eu pego o maior valor de resistência e divido pelo valor de quantidade de equivalência. Se eu tenho duas, eu tenho 4, que é o maior valor, apesar de ser iguais, 4 dividido por 2, 2. Aqui o circuito ele já se transformou assim, ó, 4 volts de entrada. Aqui ficou RT, que é resistência total, e aqui continuou meu 2K. E aqui a minha resistência total ficou a 2K. A minha tensão nesse ponto aqui é 2 volts. Por quê? Porque houve a queda de tensão. Que aí você primeiro resolveu o paralelo, para depois você resolver quem está em série. Resolver o paralelo, você vai descobrir quem está em série. Para mim ter 2 volts ali, só se eu tivesse realmente 2K embaixo. Porque 1K em cima, 2K em cima e 2K embaixo, eu tenho duas equivalências. 4 volts dividido por 2, eu tenho 2. 2 volts de queda de tensão para cada equivalência. 4 volts menos 2 volts, eu tenho 2 volts ali na minha queda de tensão ali no meio. Se eu tenho 2 volts, senhores, eu já sei qual é o meu valor. Só que uma vez eu peguei um circuito e no esquema não tinha essa anotação dessa outra resistência. E eu analisando, eu sabia que aqui não era para ser 2 volts. Aqui a minha tensão era para ser... Aqui a minha tensão era para ser menor. Porque aqui, aliás, desculpa, senhores, era para ser maior. Porque aqui eu tenho 4 volts de queda de tensão. Se eu tenho uma queda de tensão maior aqui, uma resistência maior, aonde há maior resistência, há a maior queda de tensão. Essa é a regra. Então, nesse ponto ali, eu tinha que ter uma tensão maior, porque houve uma queda de tensão. E eu, analisando essa malha, como o esquema não me mostrava uma outra resistência que estava em paralelo aqui, ó, que estava em paralelo, não me mostrava, eu sabia que a tensão ali tinha que ser maior, só que estava dando menor. Eu falei, achei o defeito. E não era. Está na apostila essa aula. E não era. Era simplesmente uma falta de informação do esquema elétrico. Mas quando eu descobri que tinha um outro componente e a tensão realmente era para ser menor naquele ponto, eu pulei para outra malha. Então, a análise de circuito é esse segmento aí. Isso é um certo momento saber analisar o circuito. Isso é porque eu estou falando somente de resistência, tá?
Eu vou abrir aqui outra tela. Um exemplo. Eu falei para você que o resistor, gente, vá anotando, tá? Que o resistor, um dos defeitos dele é alterar. E quando altera, é para mais. Anota isso aí. Mas é raro também alterar, tá? A maioria das vezes, o que vai acontecer? O meu resistor vai abrir. A maioria das vezes, a minha resistência vai abrir. Vamos aí de novo para mais uma análise de resistência. Beleza. Em algumas malhas de sinais, em algumas outras malhas também de iPhone, existe queda de tensão, tá? Um exemplo. Existe queda de tensão que começa com 1,8 volts. Você vai ver a resistência aqui, uma outra resistência aqui. Mas um exemplo, se você tem aqui, um exemplo, o R100 e aqui o R101. Se você tem aqui uma resistência de 470 k-ohms e aqui você só tem 4,7 k-ohms, você tem muitas vezes o valor dessa daqui de baixo. É quantas vezes? Vamos lá, será que é 10 vezes? Não é, porque daria 47K. É 100 vezes? 100 vezes 4,7, 470 k-ohms. Você tem 100 vezes o valor de 4,7 k-ohms, que é 470K. Então, a minha queda de tensão aqui, esse valor de queda de tensão aqui será 100 vezes maior do que essa aqui, que aqui vai ser uma vez. Então, a minha tensão aqui nesse ponto aqui será uma média, vou calcular aqui, ó, uma média de 0,40, 0,30. Vou botar aqui, ó, 470 dividido por 4,7 deu... Opa, deu 100. Desculpa, tá, senhores? 1,8 volts dividido por 101. Deu 0,017 de milivolts ali, naquele ponto ali, ó. Então, a minha tensão aqui será, ó, nesse ponto, 0,017. Aí, um exemplo. Você chega aqui, você sabendo analisar o circuito aqui, ó, você chegou, você está com uma tensão aqui de 1,8. Um exemplo. Você chegou aqui, tem uma tensão de 1,8 volts. Desculpa aí, tá, gente? Ah, porque eu esqueci. Está pressionada aqui a borracha. Vamos lá. Você chegou aqui, está com uma tensão de 1,8 volts. Cara, o que você acha que aconteceu? Gente, se a minha queda de tensão está passando direto aqui a 1,8 volts em cima do R101, é um CI que está liberando essa tensão. É o PMIC que está liberando essa tensão, pela uma tensão lá de referência. É um outro circuito integrado. Se você chega aqui e está dando 1,8 volts, aqui significa de que essa resistência aqui abriu. Simplesmente, essa resistência aqui abriu. Por quê? Porque os elétrons travaram todos aqui. Agora que vem a sensibilidade. Outro dia eu ajudei um amigo lá de Portugal, se ele tiver aí na palestra e quiser comentar sobre essa ajuda, né, será muito bom. Um exemplo, é aí que vem a sensibilidade, é aí que vem a diferença de você entender eletrônica básica, de você também ter bons equipamentos, ou você tem acessibilidade. Gente, segura essa dica aí, ó. Vamos separar aqui, ó. Segura essa dica. Você pegou uma ideia, você pegou, soldou nesse ponto aqui, é uma tensão de referência, que ela só existe enquanto há o funcionamento.
não tem o funcionamento, ela não existe. Esse 1.8 só será ativo no momento que acionou. Acionou, um exemplo, acionou o Wi-Fi e ele desligou, um exemplo. Acionou a câmera e desligou, acionou qualquer coisa e desligou. Aí essa tensão ali, você soldou ali um fio, né, um jumpzinho, aquele para você pegar e colocar no osciloscópio, dar aquela garrinha do osciloscópio, né? Aí você deixa lá no osciloscópio e você faz o acionamento. Aí lá no osciloscópio é beleza, né? Ele tá aqui bonitinho, ó. E daqui a pouco ele deu um pique lá e voltou, ó. Cara, você vai conseguir ter a visão daquele pico ali, né? Ah, deu pico de quanto ali naquele ponto? 1.8 volts. Até passou ali da minha tela do meu osciloscópio ali virtual. Vamos lá. Deu 1.8 volts de pico aqui. Em valor de queda de tensão aqui nesse ponto. Sendo que se você, sabendo analisar, sabendo que ele vai dar milivolts, não teria condição de dar nenhum volts, né? Você saberia que teria que dar milivolts ali naquele setor. Um exemplo, ele deu correto ali uma quantidade de milivolts ali que corresponderia parcialmente próximo àquele 17 lá. Então você sabe que o defeito não estaria ali. Se deu uma diferença, 1 volts, 1.8 volts, deu 1.8 volts, você já desconfia de que essa resistência aqui está aberta, né? Daí, como eu iria confirmar? Você ia chegar ali e ia confirmar para ver se tem o 4.7K ohms. Daí não tem. Tá open line. Opa, pegou o defeito. Pegou o defeito, sem precisar ligar o circuito. Opa, daí, eu tenho um osciloscópio. Testa lá naquele ponto. Opa, deu pico de 0,17 e apagou. Opa, a malha tá legal. Deu um pico de 1,8. Opa, alguém tá aberto embaixo. Se manteve em 0. Opa, verifica se o R100 não tá aberto. Vê se ele não tá ali os 470K ohms. Opa, deu open line. Tá aberto. Não é verdade? Abriu. Ele abriu. Beleza. Então você pode pegar na escala de resistência, pode pegar na escala de condução reversa, tá? Pode pegar lá no Smart Curve da Telecela, do professor James Dias, no Smart Curve lá do Vinícius Toledo também. Você pode pegar no SMB, em escala de diodo, aberto, né? Pode pegar com osciloscópio. E outro detalhe que você pode pegar é o seguinte: você deixa o seu multímetro, a tua ponta preta no GND, agarrada ao GND da placa lá. A ponta vermelha, você vai no ponto que você vai testar, deixa lá. Gente, anota isso, ou lembra disso, pelo amor de Deus. Então, como eu falei, se o amigo aí tiver aí, ele quiser comentar, benção, tá? Vamos lá. Quando você aciona a função Wi-Fi, câmera, se onde tiver esses componentes, se é uma tensão que é de referência, onde só vai funcionar quando está presente, vamos dizer, durante um start, ou não sei. Vamos lá. Quando você acionar essa tensão, ela vai ejetar. Então, você, em alguns milésimos de segundos, no visor do teu multímetro, você vai ver piscar ali o valor daquela tensão ali, ó. Se você viu 000, 17, 18, 15, pá, opa, me deu uma referência parecida com o valor que eu teria que ter ali. E desligou a função. Então, opa. Aí você vem o caso da sensibilidade. Aí você vai começar a ser sensível. Você vai começar a verificar se a tua resistência está realmente ok entre as duas. Deu o valor correto, é que deu a queda de tensão, que há o fechamento do circuito aqui, ó. E o valor de referência está saindo aqui para ir trabalhar no circuito. Deu o valor de 1.8, você já tem uma desconfiança de que alguém está aberto. Não é isso? Porque, gente, um exemplo, na escala de condução reversa,
Na hora que você colocar a ponteira vermelha no terra e a ponteira preta aqui na malha, mesmo esse aqui estando aberto, ó, porque esse aqui pode estar no GND, ele pode pegar o valor de queda de tensão do próximo resistor indo para o CI e não te dá o parecer correto da malha. É por isso que a análise de estudo são grandiosa, não é pequeno, né? Muitos defeitos de sinais a gente não mata a charada por causa disso. Não tem essa visão. Não tem essa visão de análise aí desse circuito. Então, se você chegou aqui e ele está te dando em condução reversa, na escala de semicondutor, um valor que deu 0,500, mas já teria que dar 0,500, ou teria que dar 0,400 se você achou que está próximo ali, de que 20% não fez diferença, de repente faz. Você que tem que ter seu olhar clínico, né? Hoje eu também assisti um vídeo muito rápido, que seria até um convite a ele poder participar junto com a gente aí, tá, professor Celso? Do Rafa Chipset, né? Ele deu uma aula lá no Instagram dele, que ele pegou 2 malhas de uma câmera, eu acho que foi do iPhone 7, 2 malhas com valores idênticos. E sendo que na VUXG os valores eram para ser diferentes. Então, quando ele foi sensível a isso, né? Ele teve essa dimensão aí. Quando ele conseguiu analisar, ele falou assim, cara, os valores estão muito iguais. Tem algo errado. Quando ele levantou o FPC, uma solda encostando na outra. Quando acendia a câmera traseira, funcionava. Quando acendia a câmera dianteira, não funcionava. Qual o diferencial dele? Ele é melhor do que alguém ou ele é pior do que alguém? Não. Ele foi sensível, né? Ele foi sensível. Ele foi estrategista. Ele foi um cara analítico. Então, gente, é isso que eu torço por vocês, para vocês serem analíticos. Então, resumindo aqui sobre os resistores, tá? Para a gente não esquecer, que eu vou entrar com o capacitor agora. O resistor, deixa eu ver se eu melhorei um pouco a letra. O resistor é um componente que se opõe à passagem do fluxo de elétrons. A maioria dos defeitos dele é ele aberto, tá, senhores? A maioria é ele aberto, não é alterado. E quando está alterado, quando altera, sempre é para mais. Vai ser raro você achar ele para menos. Quando você acha ele para menos, pode ser uma informação errada do circuito. E você tem que saber analisar aí também. Hoje, no vídeo do Vinícius Toledo, ele conseguiu perceber que tinha um diodo lá, TVS, lá no circuito, lá, né? O diodozinho. Só que era um diodo que não tinha, mas tinha 2 capacitores ali na malha, e tinha um mais acima que ele desconfiou que poderia ser um deles 2 em fuga, mas era o CI lá na frente. E esse diodo aqui não tinha, tá? Então, ele desconfiou que fosse um capacitor, tá? Mas não era. Desculpa que eu ter interrompido aqui, tá, gente? Mas vamos lá. Então, a resistência, maioria das vezes, abre, tá? Maioria das vezes, abre. E quando altera, é para mais, tá? E acontece, hein, gente? Acontece muito do resistor alterar em malhas de I2C, tá? Josué já pegou, né? Josué que já deu aula junto lá com a gente lá na Universitec. Ele já pegou em malha I2C com resistência alterada, e quando ele foi perceber, era um dos resistores de 2.2K que tinha alterado. E ele só percebeu quando pegou essa malha aqui de I2C com a resistência alterada. Aí eu falo para vocês, daí, mas comunicação I2C eu só não pegaria com osciloscópio? Com osciloscópio? A maioria das vezes, sim. Mas se você for sensível, você vai pegar ali uma resistência alterada na malha de I2C, né? Uma outra pessoa que já pegou também foi o nosso amigo Júnior Caribé.
Ele também já pegou uma vez, ele entrou em contato comigo, eu estou com um aparelho assim, assim, assado, e ele foi lá, ele batalhou, ele sozinho conseguiu, e ele achou uma resistência. Ele ligou e falou, poxa, daí consegui, feliz com isso. Cara, e é isso aí, cara, é a gente se comunicando, conversando entre si, e a gente sabendo das situações. Então, todo mundo aprendendo isso, comentando, compartilhando, fazendo o que a gente está fazendo agora, né? De estar todo mundo compartilhando, se unindo. O mestre Vinícius Toledo, que quase não fazia vídeo no YouTube, talvez por tempo, né? Agora que ele está mais em casa, ele está fazendo mais. Nosso amigo Davi Hack, que fez um vídeo legal aí, foi ontem, eu acho que ele fez, ele colocou lá essas explicações nesse mesmo método que eu coloco. Os nossos Celso Muniz, cara, o que o Celso Muniz está fazendo pela gente aí, gente, é 10. A aula que teve ontem aí sobre processador com a Phonicong, o que o Leandro faz pela gente, né? O Leandro da Vunchugir, o Daniel faz pela gente, o professor Marcos, o professor Marcos faz pela gente também, né? Então isso é muito top, né, gente? E é o que vocês devem fazer. Curtir os vídeos, participar, estudar. Se você não gostou, cara, não precisa desmerecer a pessoa, fazer uns comentários ruins, né, cara? Elogia, cara, aproveita. Eu acredito assim, a gente aprende até com uma criança, eu já passei por isso. Em 2008, mais ou menos, quando tinha muito Sony, eu fazia muito software de Sony, reparava para muita gente. E o que aconteceu uma vez é o seguinte, eu reparava muito para um garotinho. Eu cansava tanto de reparar o aparelho dele que eu já nem cobrava mais. E ele tinha 12, 13 anos na época, não sei. Ele toda hora ele personalizava e matava, personalizava e matava. Uma vez eu recuperei para ele. Várias vezes eu recuperei. Uma vez entrou um aparelho de um cliente que eu não consegui reparar. E eu estava desde cedo com esse aparelho. Não tinha conseguido reparar de forma alguma. E o que aconteceu? Esse garoto chegou para eu fazer o aparelho dele de novo. Eu falei, cara, faz o seguinte, como é que você faz essa personalização? Daí eu baixo o programa tal, assim, assim, assado, peguei, baixei o programa dele e fiz. Peguei esse aparelho que eu não estava conseguindo fazer pelos métodos tradicionais da época, por box ou por programas da Sony, que era o Sony Company, né? Champion, acho que era o Champion ou Company. E eu não consegui reparar. E nem com a box eu consegui reparar. Eu só consegui reparar com a personalização. Então, eu aprendi com uma criança, né? E a gente tem que ser humilde a isso, ser perceptivo a isso aí, aprender com as crianças, tá? Agora, ó, vamos falar também, para eu não esquecer, tá? Em escala de semicondutor. Condutor. Se o componente está em série, e você está lá na malha, lá, testando aqui, ó, em escala de semicondutor, o que vai acontecer aqui? Se ele está alterado, a malha tem que ter 0,500, ele está alterado, e quando altera, eu falei para vocês, para mais, o componente está em série, ele não vai ter mais 0,500, ele vai ter 0,700, 0,800, 1.000, não é isso? Na escala de semicondutor, ele vai ter um valor maior, tá? Em condução reversa. Agora, se ele está aberto, ele vai se manter na informação que o teu multímetro dá. Se é um de infinito, se é o OL de open line, né? Ou outros multímetros aí mostram aí outra característica, não sei. Se ele está aberto a malha, ele vai se manter com a informação que o multímetro dá, né? Deixa eu pegar aqui um aqui. Ó, escala de resistência. Antes de testar, ele já está dando aí, ó, OL, né? Então, ele vai dar OL e você vai testar uma malha que está aberta, ele não vai ter valor de referência. Agora, tem que saber analisar. Se ele está aberto aqui, nesse ponto, ó, né, o resistor abriu, se você testar aqui, do outro lado, aí ele já vai ter valor de referência, né? Olha só. Entendeu? Ele já vai ter valor de referência. Agora daí, se ele tiver em paralelo, né? Se ele tiver em paralelo,
se ele tiver em paralelo, o 0,500, se ele abriu, ele vai aumentar. Se esse aqui abriu, ele vai aumentar. Por quê? Porque a resistência estava sendo dividida por 2. Se ele abriu, o valor de resistência vai alterar. Aí você vai pegar ele no valor de resistência. Você vai lá, bota na escala de resistência, você vai ver se ele está aberto, se ele vai ter o valor de resistência dele. Se ele é 2.2K, se ele foi para OL, Open Line, ou se ele alterar para mais, ele alterou para 10K. Como ele está em paralelo, ele está dividindo mais o valor de resistência. E ele está indo para o terra, ele vai diminuir. De 0,500, ele vai para 0,400, 0,300, 0,200. Cara, olha só que legal isso aí. Olha que maneiro. Não é verdade? Gente, então sobre resistor, já estamos um pouco saturados, né? Eu acho que os alunos que me acompanham sabem como é que eu sou chato aí nas minhas aulas, né? Eu faço 10 aulas, né, sobre um tema só. Né? Eu ainda nem saí de capacitor, porque eu ainda estou indo lá, estou lá postando mais vídeos, né? Agora, vamos lá. Capacitor. Capacitor. Daí, o que é o capacitor? Se vocês verem algumas aulas que eu fiz online, a aula da apostila, gente, é gratuito, tá? É só entrar aí na playlist do YouTube, né? Odair Oliveira. É gratuito, você não paga nada, você vai assistir ali livremente todas as aulas. Tem quase 50 aulas já, tem 46, 48. E tem aulas sobre resistor, capacitor, diodo, bobina, termistores, tá? Vamos lá, o capacitor, ele trabalha igual uma bateria. Calma aí, tá, gente? Talvez esteja alguém comentando aí, mas igual uma bateria, ele pode ser também igual um filtro, igual não sei o que. Calma, gente, por etapa, tá? Como eu tô falando, só tô vendo a minha tela aqui, tá? E eu até prefiro assim, tá? Porque aí eu não me interrompo aí junto com a rapaziada aí, vai, né, interromper a aula. Vamos lá. O capacitor ele trabalha igual uma bateria, só que melhor e mais rápido do que uma bateria. O capacitor, tá? E com uma velocidade enorme. Um exemplo, se você tem um capacitor de 6 volts e você pegou 4 volts na tua fonte de alimentação e beliscou do lado deles, é na hora. Na hora ele tem os 4 volts. Ele não deixa fluir por dentro dele elétrons, né? Da tensão contínua. Não deixa. Aí você fala assim, caramba. A bateria, se ela tiver descarregada, se ela não devolve para você 4 volts na hora. Ela precisa de um certo tempo, né? Para quimicamente dividir os elétrons dos prótons, para poder ela recarregar novamente, né? Pois ela entrou a um estado de neutralização, porque os elétrons que estavam nas cargas negativas foram até as positivas e se neutralizou. Por quem? Pelos componentes da placa do celular, que foi em utilização e se neutralizaram lá do outro lado. Já o capacitor, internamente dentro dele, tem o dielétrico, né? A simbologia dele é assim, mas alguns são como se fosse um hambúrguer, né? O dielétrico no meio e a carne de um lado e carne do outro, tá? Dando volta assim para dentro. E dentro dele é um dielétrico, que ele vai permitir com que haja prótons de um lado e elétrons do outro. Daí, se o capacitor for de 100 volts, capacitor de câmara digital é 300 volts, 330 volts, né? Não é à toa que quando a gente ia desmontar uma câmara digital, a gente precisava descarregar. Aqui, ó. Isso aqui é chamado, ó, descarregador sonórico. Esse equipamento aqui, ó. Eu tenho até hoje. A gente descarregava os capacitores com esse equipamento aqui. Tá? Ia lá e... até zerar o barulhinho. Porque descarregava o capacitor. Se ela tivesse ali 100 volts, se você encostasse a mão, você tomava uma porradinha de 100 volts. Cara, eu já cheguei a quebrar LCD de câmera por achar que você vai trocar
Você não está no capacitor, mas você está na malha dele ali, que você encostou a mão, você jogou a câmera longe, que você tomou uma porrada. Então, ele é um armazenador de carga. Ele trabalha igual uma bateria, só que melhor do que uma bateria, o capacitor. Agora, ele tem 2 defeitos prováveis. O capacitor ele já é considerado uma chave aberta, né? Se ele internamente se romper, que é o que é mais raro acontecer, o capacitor se romper, ou se ele levantar, né? Um exemplo, você foi fazer uma troca de um meson, um cúmulos, um X-nut, e não tirou a resina. Na hora que você está trocando, o capacitor levantou, você não vai ter mais a comunicação. Porque o que passa por ele são comunicações, tensão contínua não passa, né? Ô, gente, que benção, hein? Tá rendendo, já são 9h15, mas eu vou continuar, tá? Agradeço aí ao professor Celso Muniz aí por essa oportunidade, tá? Vamos lá. Então, o capacitor, ele vai trabalhar dessa forma aí. Ó, daí, quais os defeitos do capacitor? Como eu falei sobre ele. Daí, ele pode estar aberto? É raro. Raro. A maioria das vezes, curto ou fuga. Aberta mais em situações assim. Você foi trocar ali, geralmente ali no cúmulos ali, você está trocando cúmulos, tem uns capacitores ali do lado, que se você levantar um, você pode colocar o cúmulos de volta, trocar meson, cúmulos, trocar FPC, trocar frontal, trocar X-nut, trocar processador. Se você levantou o capacitor, você perdeu a comunicação. Esse é o ponto de você saber analisar, tá? Vamos lá. Então, quer dizer que em milésimos de segundos, a minha tensão contínua, quando ela vier, ela vai esbarrar aqui? Vai. Mas vai alimentar na hora. Se essa minha tensão aqui for 4 volts, vai alimentar aqui na hora, tá? Daí, então é por isso que existe muitos capacitores em paralelo? Sim. Para quê? Para filtrar ou para manter a qualidade da tensão. Eu não sei se vocês já observaram, mas eu vou te dar aqui uma ideia de que possa ter acontecido com um de vocês. Vamos supor você tem esse equipamento aqui, ó, para você controlar a carga do aparelho. Você tem isso aqui. Aí você pega o aparelho que você acabou de trocar um conector, acabou de trocar um CI, ou tirou um capacitor que estava em curto e o aparelho voltou a carregar. Aí você bota para carregar. Sensibilidade, tá, gente? Sensibilidade. Atenção, mulheres que estão aí no grupo aí, que estão assistindo. Preste atenção. A sensibilidade, que vocês são mais sagazes aí do que nós homens. Né? A gente é mais bruto, a gente quer resolver logo, tá? Vamos lá. A sensibilidade, nesse momento, é o seguinte. Você bota para carregar o aparelho e ele começa ali na corrente a fazer assim, ó. 0,100, 0,200, 0,300, 400, 1 ampere. Aí tu, opa, tá carregando bonitinho. Daqui a pouco ele começa a diminuir. 0,800, 0,600 e fica alternando. Você desconfia de quê? Será que não é a falta de um capacitor em uma dessas malhas? Hã? Porque o capacitor está recebendo aquela tensão ali, na hora que a tensão passou aqui, ó. Um exemplo, ó. Vamos lá. Os elétrons estão vindo por aqui, ó. Na hora que passou aqui, ele já alimentou todos esses capacitores aqui, ó. Todos esses que estavam com fome ali já alimentou. Quando a tensão estiver empurrando aqui, ó. Tá vindo do carregador, tá vindo 5 volts. Quando estiver empurrando, esses aqui já estão cheios. Se caso haja falta de tensão aqui, esses aqui já estão alimentando o meu circuito. Olha a sensibilidade, eu já passei por isso.
Já passei por isso recentemente com alunos lá no meu curso. Passei por isso recentemente com lojistas lá do curso e mostrei a eles acontecendo real isso aí. A corrente subindo e depois descendo, né? Gente, eu espero que vocês estejam gostando. Quem estiver gostando, deixa aí um ok aí, né? Deixa, Odaí, tô adorando. Odaí, não tô gostando, se quiser também comentar, tá? Então, sensibilidade, tá? Agora, 2 defeitos crônicos do capacitor. 2 defeitos crônicos. Fuga. E fuga é o mais difícil de interpretar. Um outro defeito crônico, curto. Tá? O curto, ele só é mais difícil quando há uma malha que tem muitos capacitores. É aí que a gente tem alguns macetes, né? Que é o método Kelvin, né? Fuga também tem um método Kelvin. Tem escala de diodo, tem Smart Curve, né? SMB. Tem que ter uma resposta para a gente poder solucionar, né? Daí, fuga. O que acontece quando há uma fuga em um capacitor? Vamos lá. Gente, vão anotando aí, hein? Vão tirando foto, vão participando. Capacitor. Fuga. Vamos lá. A fuga, senhores. Ó, espero deixar bem claro para vocês o que é a fuga. A fuga nada mais é do que uma resistência. Significa que o capacitor agora ele está trabalhando como se fosse um resistor. Eu fiz o desenho aqui para vocês naquela hora assim, ó. Significa que nesse momento os elétrons que estavam de um lado, eles começaram a fugir para o lado de cá. Ó. Eles começaram a fugir para o outro lado. É por isso que a fuga eles se torna para vários valores. Não tem um pré-valor determinado, né? Então, a fuga é isso aí. Ele vai virar uma resistência. Daí, pega uma fuga com capacitor, com capacímetro, às vezes. A gente tem multímetros com capacímetro. Esse aqui, ó, eu tenho capacitância, a escala de capacitância, né? É a sua unidade de medida, tá? O capacitor, ele é um componente que ele tem forças grandiosas, o capacitor, tá? Para você ver, ó, 1 farad. Isso aqui é o alicerce da eletrônica, tá? 1 farad. O que é 1 farad? A gente tem muito capacitor de 100 picofarads, ó. 100 PF, né? Prato feito não, tá? A gente tem capacitores de nanofarads, né? Um exemplo, 100 nanofarads. Só exemplo, tá, gente? Mas que forças são essas? Né? 1 farad, ele é igual a 1000 milifarad. Ele também é igual a 1 milhão milimicro de microfarad. Ele também é igual... Gente, se eu errei, peço desculpa, tá? Depois eu tento corrigir com outro vídeo. Milimicro nano
pico. Micro, nanopico. Farad. Aí você vê, né? Se a gente for converter aqui um exemplo, 100 nanofarad, ele é igual a 100 mil picofarads. Isso é o que a engenharia eletrônica nos favorece. Essa interpretação, esses valores de microfarads, né? Não essas conversões de valores, né? Não somente microfarads, como qualquer outro valores aí de tabelas aí, né? Igual a 1 metro, né? A gente fala assim, 1 metro. Mas o que é 1 metro? Ele é o quê? 1000 centímetros? 1000 centímetros? Né? 1000 centímetros? 1 milhão de milímetros? Não é verdade? Então, senhores, se você está com um capacímetro aí, você está na escala de nanofarad para você ler, e você colocou a escala, é um capacímetro que não é auto-range, tá? E colocou na escala de picofarads, você vai estragar a sua escala. No auto-range é difícil de acontecer. Mas acontece, tá? Esse aqui, ele não pega perfeitamente a minha escala de capacitância. E é um fluke, tá, gente? E é um fluke. Então, senhores, é onde você não pode errar. E onde você não pode ficar cometendo de fazer vários tipos de testes sem você saber o básico, o alicerce da eletrônica, que é o tema da nossa palestra, tá bom? Sem você ter essa base aí. Eu fugi um pouco aqui da nossa ideia, que era a fuga, né? Aqui a fuga. Eu acabei... Isso aí era para ter feito anteriormente, até na hora que a gente iniciou o papo sobre capacitor. Então, fuga é quando o capacitor está trabalhando igual a um resistor, né? É quando ele está trabalhando parecido com a resistência. Ó, daí, então o que aconteceu aqui? Vamos lá. Se a gente tem um integrado, ele está indo para um FPC. E a gente tem um capacitor aqui, ó. Fazer com poucos componentes para a gente compreender, tá, gente? Essa malha aqui teria que correr pelo UCI, né, que propiciou isso, uma corrente aqui, um exemplo de 200 mA. Essa corrente tem que estar presente do meu CI até o meu FPC, né? Para fazer a função ali do equipamento que está precisando, ou de uma outra conexão ali, né? Vamos lá, tinha que ter 200 mA. Gente, são tudo exemplos, tá, gente? Agora, se a gente, baseado pela lei de Ohms, que foi o que eu falei anteriormente, tá? Se a gente for analisar aqui, ó, essa corrente, esse capacitor entrou em fuga. Se esse capacitor aqui entrou em fuga, ele está criando o quê? Uma resistência. Ele está se opondo à passagem do fluxo, mas ele não está limitando. Ele está permitindo que haja um fluxo de elétrons ali. Como eu desenhei anteriormente ali para você, né, o dielétrico aqui no meio, e depois os elétrons que estavam protegidos aqui de um lado, ele acabou vazando para o outro lado, né? E o que aconteceu?
dividiu mais o meu valor de corrente. Se dividiu mais o meu valor de corrente, eu tenho uma corrente menor nesse circuito. Então, vamos dizer aqui que eu tinha vindo para uma corrente de 100 miliamperes. É aonde, na escala de diodo, você pega, que diminui o valor de corrente, tá? Mas, gente, um exemplo, seguindo um conselho lá do nosso mestre Vinícius Toledo, que ele aconteceu dele ter conferido na malha um valor de queda de tensão menor, tá? Mas, no fim de tudo, era o CI, que internamente dos seus componentes internos acabou permitindo que haja um valor menor de queda de tensão na escala de diodo ali. E não era a malha em si, né? Era o próprio CI. Mas você tem que se guiar pela sensibilidade. Você vai primeiro tirar o CI ou analisar a malha? Primeiro você analisa a malha. Né? Você não vai chegar e falar assim, eu vou tirar primeiro o CI. Você vai primeiro analisar a malha. Quais as oportunidades que você tem? Método Kelvin. SMB, que você ia ver que está passando uma corrente maior pelo SMB, porque o SMB está ejetando uma tensão. Está ejetando uma corrente. Então, ele ia ter uma passagem maior. Na escala de diodo, ia ter um valor menor. Na curva característica do Smart Curve, ele também vai dar um valor menor. Um valor menor não, ele vai dar uma curva característica diferente, né? Eu ainda vou estar incrementando ainda bem, entendendo esse equipamento, para poder passar com vocês a essência do que acontece, tá? É como eu falando para vocês. Muita gente faz vídeos do SMB, identifica a malha, mas não mostra para vocês qual seria o diferencial, da onde seria, o que aconteceria, por que está assim, né? Eu sou muito disso, eu gosto de mostrar não o feijão preparado, e sim como é que mostra, como que se prepara ele para ele estar pronto, né? Eu gosto muito de mostrar isso aí, né? A resposta concreta. Então, a fuga, um parecer que vai acontecer é isso aí. Quando você entende de fuga, quando você pega o capacímetro para você tentar fazer essa leitura, muitas vezes você não pega. Eu passei muito por isso. Eu tentei muitas vezes com tanto o meu multímetro quanto o capacímetro mesmo, tá? Eu tenho 2 capacímetros aqui, ó. Eu tenho um da Icel e outro da Icari, capacímetro mesmo, que não faz uma leitura determinante, né, correta. Aqui, ó. Um outro capacímetro aqui, ó. Ô, Ney, mas tu tem o Old Pack, né? Multímetro, capacímetro. Tenho 2 flux, ó. Não tô me gabando não, tá, gente? Peço desculpas aí se alguém interpretar. Quanto mais equipamento, melhor, né? Quanto mais equipamento vocês puderem ter a oportunidade de ter, alcançar, de estar comprando, de estar... de repente, se você curte 4 finais de semana ali, ó, chapando, tira um e pega aquele dinheiro e compra um equipamento. Tira o final de semana que você gasta mais, compra um equipamento, né? É só uma ideia, tá, gente? Mas vocês façam da sua vida o que vocês quiserem, tá? Agora, daí, o curto. O curto, por exemplo, aqui o CI, e aqui onde eu vou ter a minha utilização da minha função, um outro CI, qualquer outra coisa que eu tenha ali na frente, né? O curto muita gente sabe, né? Agora eu quero deixar para vocês também a ideia do curto aí para vocês, tá? A gente sabe que outro dia um rapaz comprou o meu curso online, né? E depois de 5 dias ele pediu para desistência, né? Ele queria devolução. Por quê? Ele fez um curso com um dos nossos amigos professores e que falou para ele que o capacitor era só trocar pelo mesmo capacitor do mesmo tamanho. Eu falei, cara, aí ele tinha reclamado comigo porque eu tinha colocado que tinha que ter valor. Trocar pelo valor do mesmo tamanho, mesmo valor,
com as mesmas referências, né? Tudo ali igual. Aí ele falou assim para mim, então não vou querer mais esse curso, porque onde eu aprendi tem que do mesmo tamanho já é o suficiente. Você é muito detalhista nisso. Falei, cara, não é que eu sou detalhista. Se eu estou numa posição hoje de que eu quero trazer para vocês ótimas aulas, é para vocês aprenderem, né? E com maior clareza, não para tentar ludibriar vocês, ganhar dinheiro de vocês e ficar por isso mesmo. Não, não é isso. A gente que está aqui, né? O professor Marcos, o Daniel, o nosso professor Celso. O professor Celso, então, eu tenho aqui o livro do professor Celso. Está aqui guardado aqui na gaveta. Senão eu ia mostrar a vocês aí o livro do professor Celso. Está em uma das gavetas aqui, senão eu vou ter que mexer muito aqui para poder achar, tá? A gente sabe do nosso trabalho em relação a isso, né? Eu, na verdade, quando eu comecei em 2005, eu comecei com a telecélula e eu me incentivei a analisar circuito com o professor Celso Muniz. Por quê? Porque o Celso, ele tem clareza no falar, ele tem o segmento correto, ele sabe mostrar para a gente o certo do errado, né? Eu lembro até hoje de um vídeo que ele fez sobre o LG G2, onde estava com a característica de televisão velha, e ele acabou mostrando para a gente, não sei se foi um varistor, agora me fugiu um pouco, e aquele vídeo foi sensacional para mim. Foi até determinante para também um LG que eu estava na época para poder fazer o concerto. E aquilo ali foi determinante. A gente, poxa, é isso que eu quero buscar para mim. Não é macetes, né? Macetes é bom. Você finaliza, você tem uma agilidade maior. Mas quando você entende, compreende e leva isso para a prática, você tem uma mentalidade mais aberta para poder solucionar, até para poder ajudar alguém, né? Muita gente me pergunta lá no curso, ou no WhatsApp, assim, daí, mas se eu tenho um aparelho que ele está tendo um consumo de 0,90 é o quê? Se ele tem um consumo de 0,30 é o quê? Se ele tem um consumo de 0,40 é o quê? Cara, não tem como ser mágico em relação a consumos, né? Esse CI aqui, ele pode estar com uma fuga aqui, ó, em uma das suas portas de habilitações ou qualquer outra coisa, que ele pode estar dando um consumo, permitindo que haja um consumo de 0,30, mas que não seria uma regra fundamental para que seja exatamente aquele CI, né? Um exemplo, eu já troquei o CI do Wi-Fi, ele estava com consumo, o aparelho de 0,30 e era o CI do Wi-Fi. Aí você vai lá e tira o CI do Wi-Fi e fala assim para mim, daí, você falou errado, não era esse. Não existe isso, né? Quando você se estuda baseado em regrinhas de valores, você está bem perdido, né? Existe muito na fonte de alimentação, tá? Na fonte você se pega, quando você se vicia a testar a fonte de alimentação. Exemplo, senhor, já estamos com 1 hora e eu só estou no capacitor, olha que delícia. Vamos lá. Quem gosta muito disso é o Xian, né? O Cristiano da Infocel, muita rapaziada boa aí que tem noções com a fonte de alimentação. O Joabner, né? O Josué, tem essa característica de identificar. Um exemplo, eu tinha uma identificação maior, o cliente chegou com o aparelho sem sinal. Aí você vai lá na configuração, reseta o aparelho, inicia, você confere a parte de rede, está tudo ok, não é bloqueado, é do cliente, comprou, é recente, não sei o quê, não molhou, não caiu. Vamos lá, não é rádio desligado, não é nada. Aí você pega o aparelho, você coloca lá na fonte de alimentação sua lá, né, positivo e negativo, pá. Aí terminal positivo e negativo lá no aparelhinho, aí você liga o aparelho. Aí o aparelho, ele vai lá 0,300, 0,400, 0,500, mantém isso aí, vai até o fim 0,250, 0,300, e não, em nenhum momento ele vai a 1 ampere, por exemplo, 0,90, 1 ampere, 1 ampere e alguma coisa, em nenhum momento. Eu já sabia que se ele não fosse, eu não estava tendo ativação do meu PA, né? Porque o PA, quando ele ativa, porque quando você liga o aparelho, o PA,
em alguns milésimos de segundo, ele dá uma levantada, porque ele é um amplificador de potência. Então, ele tem um certo consumo, né? Quando ele ativa, ele faz aquela busca da rede, verifica se o circuito está ok, mas ele leva a sua tensão até praticamente lá, a corrente de consumo ali na fonte de alimentação a 1 ampere, praticamente, né? 1 ampere. Ó, daí, que legal, hein, cara? Isso aí eu não sabia. Pois é, né? Mas isso é algo que eu, tipo assim, tinha uma certa intimidade na época, desde antigamente, né? Mas esses outros amigos aí que eu citei, né? Um exemplo, o Joabner, ele liga o aparelho, aí ele olha na fonte, ele, opa, já sei o que é coisa. Abre o aparelho, tá lá o defeito. Só pelo boot que ele percebeu ali inicial do aparelho, já sabia onde era o defeito. Mas isso vem de muito treinamento, isso vem de muita prática, isso vem de muita análise, isso vem da sensibilidade dele estar olhando e acompanhando ali, né? Isso vem daí, tá bom? Então, gente, é por isso que eu não gosto muito de dar valores de referência assim, por causa disso, né? Mas quando é na fonte, aí top de linha, né? Mas não quando prende atenção. Antigamente, quando a gente falava 0700, era memória, era software. Praticamente a gente falava que era software, né? Até nas apostilas da Telecel de antigamente tinha isso, era software. E hoje em dia a gente mudou um pouco mais a opinião. Hoje em dia pode ser memória, processador, né? Então, a gente não tem uma base em si do que é realmente, né? Um consumo que é travado na fonte é isso, é aquilo. O iPhone, você ainda consegue se perseguir em relação a isso aí. Mas muitos aparelhos Android, você não consegue ter uma dimensão 100% disso aí, porque foge muito da regra do que eu vou falar. Só se eu quiser atrair vocês para serem meus alunos, não sei o que, eu vou ficar falando. Eu sei todas as tensões, eu sei todos isso aqui. Eu não quero isso aí para mim. Eu quero ser claro, objetivo, consciente com todos vocês, tá? E é isso que a maioria das pessoas que estão junto com a gente, pratica, né? É o que a gente participa aí, pratica aí para vocês, tá? Agora, vamos lá. O curto. Se você está com essa malha em curto aqui, você tem 0 volts aqui dentro. Você testa em continuidade, você tem aqui o bipando do outro lado ali, né? Ó, daí, mas pode ser o CI? Pode. Pode ser um curto aqui no meu FPC, junto com o GND que estava aqui do lado, e um fiozinho que caiu do FPC, da minha conexão, ou encostou aqui uma solda. Pode. É isso que eu falo sobre sensibilidade, é o que eu falei aí do Rafa Chip, né? Rafa Chip 7. Ele pegou dois terminal do FPC com o mesmo valor. Olha a sensibilidade do cara. Sendo que ele viu na Wunschung que era para ter valor diferente. E ele matou a charada ali a pau. Pá! Um valor ali, deu igual. Ele, porra, levantou o FPC. Quando levantou, ele, puxa, tinha 2 soldas encostadas. Olha a sensibilidade do cara. Isso é top, né? Agora, senhores, vamos lá. Vamos finalizar o capacitor e já vamos entrar com outro componente aí, tá? Um exemplo. Se você chegou aqui, tirou o capacitor, se manteve o curto, opa! CI. Você confere a entrada dele para ver se tem curto, confere mais algum outro componente ali, se tem curto, confere se o nome da malha está atrelado a outra mesma malha internamente, se tem curto. Olha só, gente, quantas variações de ideias que você tem que ter. Aí você vai falar assim, gente, eu estou com curto aqui, eu não estou conseguindo achar, mas se você não sabe que aqui dentro tinha que ter um chaveamento ali, permitindo esse curto que aconteça lá fora, né? Mas o curto era o chaveamento vindo de outra malha externa, de outra malha. Por exemplo, você está com book 3. Tem 3 vias lá. Pode ser uma das malhas. Não é exatamente aquela malha que você está testando. Tinha um curto lá, mas podia ser uma das outras. Entendeu? Não é necessariamente obrigação de ter somente naquela malha. E às vezes você tira o CI, levanta o CI e o curto se manteve. É aí que vem a surpresa, né? De repente, a malha em si entrou em curto, né? As camadas entraram em curto, tá? Isso aí é 1 em 100, né? 1 em 10, né?
Vamos lá. Vamos finalizar aqui o capacitor e vamos entrar aí com outro componente aí, tá, gente? Gente, espera, peço desculpas aí aos senhores por estar sendo muito longa a aula. Vou já voltar aí com o Celso Muniz aí, de repente abre outro dia, não sei, para finalizar. Mas vamos continuar aqui para ter essa análise aqui, tá bom? Então, o capacitor, os defeitos mais prováveis do capacitor: fuga e curto. O curto, ele zera, né? Ele permitiu com que os elétrons estejam para um lado e estejam para o outro, e o fuga, ele vira resistência. Entendido, rapaziada? Tá? Muito claro, né? Gente, vamos começar aí, ó. Os filtros, né? Os filtros. Você tem que ter uma análise de filtros, tá? Tem alguns filtros que eles são FL, né? E alguns são muito parecidos com bobinas, né? Esses filtros, tá? Quando eles estão em série, né? A maioria FL eu nem lembro de ter em paralelo, mas vamos falar aí em série, né? Agora eu não lembro, né? Mas vamos lá. Os filtros, existe a bobina em paralelo, tá, gente? Isso eu vou já explicar sobre a bobina também para vocês, tá? O filtro, quando você enxerga o filtro na malha, alguns são parecidos com bobina, né? E internamente existe muito filtro em malhas MIPs, né? Malhas de comunicações, malhas de LCD, malhas de backlight, tem muito filtro, né? Muita gente tira filtro e faz jumper, né? Se você não tiver, faz, né? Agora eu não aconselho, tá, gente? Eu prefiro que você tente arrumar um filtro e reponha lá na placa que você está fazendo a manutenção ali, tá bom? O bom de você, às vezes, tirar um filtro, porque você tira o filtro e você identifica se o curto se manteve para que lado, né? Se está para o lado de cá ou se está para o lado de lá da malha. Que aí você consegue diminuir o caminho, né? Da onde você vai achar o curto ali, tá? Da malha ali, tá bom? Agora, existe alguns filtros que ele tem uma característica assim, ó. Ó. Eu vou fazer o desenho deles aqui mais ou menos, que eu não sou um bom desenhista, né? Vamos lá. Tem um filtro que ele tem uma característica assim. E aqui, ó, ele vai ao GND. Aí eu vou dar uma resposta para vocês. Poxa, daí, mas a maioria dos filtros está em série. Esse aqui também está, ó. Só que eu estou aqui na minha malha, e o meu valor aqui nessa malha era para ser 0,500. Só que ela está a 0,200. 0,100, 0 alguma coisa. Aí tu fala assim, opa, cara, mas tem um filtro? Tem. Pô, mas o filtro é em série, ele não daria esse problema. Cara, mas como é esse filtro? Como que é ele no diagrama, né, no esquema elétrico? Aí quando você vai ver, ele é um filtro que ele é parecido como se tivesse mais 2 diodos de um lado, 2 diodos do outro. Aí você começa a imaginar aqui, ó, opa, se tá vindo aqui uma frequência aqui, ó, e vai passar, né, pela bobina, porque eu até esqueci de falar o capacitor em malhas de sinais, que eu vou voltar e vou falar, tá? Desculpa, gente, por isso. O capacitor, depois eu volto para esse filtro, tá, gente? Peço perdão aos senhores aí. O capacitor em malhas de sinais, um exemplo, o capacitor no ventilador, no micro-ondas, numa televisão, no ventilador, né? A gente está em senoidal, né? Que é uma tensão alternada. Então, o capacitor, que eu até fiz o desenho errado aqui, tá? Ó, o capacitor, nas malhas de sinais ou na senoidal, né? O que vai acontecer? A minha frequência vai passar. Quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor.
pelo valor da capacitância, tá? Ali, quanto maior a frequência. Por quê? Se for menor, ele filtra. Então, ele é um filtro para baixa frequência. Ele limita a baixa frequência. E a frequência alta, ele permite passar pelo seu valor de capacitância, tá? Isso é determinante se você errar. Um exemplo, você está lá no leitor de chip, aí você está na frequência de 1800 e uma frequência de 1900. Um exemplo, tá, gente? Você tem um capacitor aqui de 3,0, é só um exemplo, hein, gente? Picofarad. E aqui você tem um de 2,8 picofarad. Se você pegar o capacitor de 3 picofarad e colocar na malha de 1900, na verdade, você vai se opor mais. Você vai transformar essa malha aqui praticamente em 1800. Você não vai ter o mesmo valor de filtros passivos para ele poder filtrar ali corretamente para essa malha. Então, o capacitor em malhas de sinais, ele se opõe à passagem de sinais baixos e permite sinais maiores conforme é o seu valor. Então, é por isso que você não pode errar valores nenhum. É por isso que eu perdi um aluno, que ele falou que é só pelo tamanho, tá? Se for o valor, não importa, tem que ser o tamanho. Vamos lá. Então, estamos entendidos? O capacitor, ele é um filtro para baixas frequências, tá? Conforme é o valor dele. Eu não vou nem falar agora do FL, tá? Eu vou primeiro falar da bobina, né? E tem aquela historinha, né? É curto na bobina. Curto na bobina. Né? É o que muita gente comenta, é curto na bobina. E realmente tem curto na bobina, tá, gente? Eu estudei isso há anos atrás, estudo isso atualmente, né? Eu faço CTA eletrônica, tá, gente? CTA eletrônica, tá bom? Então, gente, eu estudo eletrônica há um bom tempo, né? Ferzamblé já postou isso, curto na bobina, entre outros técnicos top de linha, né, cara? Enquanto outros amigos meus aí, profissionais do ramo, já me esculacharam pra caramba também, né? Por comentar algo sobre curto na bobina, né? Mas fazer o quê, né? A gente não consegue agradar a todos, nem Jesus, né? Mas vamos lá. A gente sabe que a bobina nada mais é do que um filamento, ó. E esse filamento tem um esmalte sintético que cobre. Se esse filamento se romper, o que vai acontecer? Vai criar um curto ali nos filamentos. Então, você vai diminuir a possibilidade de ter uma frequência adequada, de ter uma tensão adequada. Por que não acontece muito da gente pegar curto na bobina? Porque nós técnicos bota na fonte, ejeta a tensão, a gente confere onde está o defeito. Quando a gente coloca em condução reversa, a gente está colocando tensão também, tá, gente? Então, às vezes, quando a gente pega lá uma bobina, ó, você pode ver quantas pessoas aí, ó, quiser comentar aí, fica à vontade, tá? Você já pegou bobina com marcas mesmo de que entrou em curto. Mas quando você foi ver, ela só conduz de um lado, do outro lado, ela não identifica o bip de um lado para o outro, ela não conduz.
E às vezes você tem um exemplo, numa malha, um backlight de iPhone. Você chega lá e tem aqui 4.2 volts. E do lado de cá está 0 volts. Porque a bobina abriu. Então, senhores, quais os defeitos mais prováveis da bobina? 99,9%, muitas das vezes, é aberto. Ela abriu. E poucas das vezes curto, tá? Mas, às vezes, para ela chegar a abrir, ela entrou em curto. Primeiramente, a gente forçou, botou para carregar, a gente não fez mais o que e acabou abrindo, né? Acabou abrindo ali a bobina, tá? A boca tá ficando seca já, hein? Eu bebi um copo d'água. Vamos lá. Ó, daí, no osciloscópio eu pego isso fácil? Pega. No multímetro eu pego fácil? Não pega. Eu tenho indutímetro no meu multímetro e não pega. A escala de indutímetro não é perfeita, tá? Teve até um amigo aí, o Mauro, né, de Araruama, ele comprou recentemente um LCR, né, que ele vai conseguir pegar aí leituras de bobinas aí com mais facilidade, né? Ele até me deu a oportunidade de, quando passar esse coronavírus, fazer uma visita e tá também fazendo teste lá no equipamento, porque eu também não tenho, eu só tenho multímetros que tem a unidade de medida de indutância, que é Henry, tá? Mas, de todos os testes que eu fiz, eu não sei se meu multímetro é muito ruim ou ele é muito bom, só que não leu, né? Ou só lê bobinas com valores maiores, mas não leu, tá? Uma coisa que eu falo, se você for pegar um curto, acontece de alguns multímetros, em alguma escala, ele fazer isso aqui, ó, 006. Ou resistência ou escala de diodo. E quando você coloca na bobina, ele dá 007. Um multímetro muito bom de um aluno que eu tive, que foi o Sunshine. Sunshine, eu acho que se escreve assim, não estou lembrado. Cara, você beliscava as duas pontas lá do multímetro, isso aqui não é um multímetro, tá? Beliscava e ele parava na hora, 006. Soltava ele, zero, open line. Beliscava aqui, 006. Soltava, normal, aberto. Quando a gente colocava numa bobina, em escala de diodo, ele dava 007. O que isso aí ajudaria? Se a bobina tivesse aberta, ia manter o upline, e se a bobina tivesse em curto, ela daria o 006. Não daria o 007. Tá? Isso é só uma pequena dica, tá, senhores? Espero que eu esteja ajudando os senhores. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos, tá? Gente, já tá dando 10 horas. Espero que a gente esteja na aula ainda, né? Não sei. Vamos lá. Ó, daí, qual o efeito da bobina? Por que no osciloscópio acontece isso aqui, ó? Você vê a reatância trabalhando, tá? A bobina, ela cria um efeito que é o chamado reatância, que é o que é a reatância? É uma oposição à passagem do fluxo de elétrons também. Em algum milésimo de segundos, quando você ligou o circuito, quando chegou os elétrons aqui, pode ser tensão contínua, pode ser frequência. Milésimo de segundo, ela se opôs à passagem do fluxo. Quando ela se alimenta dessa corrente, ela cria até aqui por fora um campo elétrico magnético. É por isso que você vê em algumas aulas que ela armazena a corrente, né? Mas só que ela estabiliza aqui na saída. No multímetro, você pega isso? Não pega. No multímetro, você vai pegar a tensão de 4.2 volts, um exemplo, tá? E do outro lado, 4.2 volts, 3.8, 3.8, perfeito. Mas você não está vendo isso aqui, ó. O efeito de trabalho de oposição à passagem do fluxo de elétrons, né?
Esse é um dos efeitos. Então, senhores, você não pega. O osciloscópio, você consegue ter essa visão aí, tá? Vamos lá. O que acontece aqui? Então, o que é a bobina daí? Qual os efeitos? Se ela provoca a reatância, eu coloquei aqui para vocês que ela pode abrir ou entrar em curto, né? Agora, se a bobina cria a reatância, em milésimo de segundo, quando ela é acionada, quando o circuito está sendo permitido a uma função, a um trabalho, quando os books 3, book 2, book 1, quando está vindo ali malhas para o processador, para poder trabalhar, quando está vindo ali para ali, ele está se opondo exatamente naquele momento. Quando você não tem essa oposição, né, sem o osciloscópio você não consegue ver, tá? Você pode ver até o valor de tensão de um lado e o valor de tensão do outro, mas você não vê ali essa frequência ali trabalhando, tá? Agora, vamos lá. O que é isso? A bobina trabalha ao contrário do capacitor. Eu falei para vocês que o capacitor, em escala em tensão contínua, ela esbarra. A bobina, em tensão contínua, ela passa. Ela permite atravessar para o outro lado, né? E o capacitor já não permite. Ué, daí. E você falou daí o seguinte, que a minha frequência, quando vem, ela vai passar pelo capacitor. Agora, se você está com o capacitor e a frequência for muito baixa, vai esbarrar no capacitor, né? Esse é o efeito do filtro LPF. O que é LPF? É Low Pass Filter. Filtro passa baixa. Eu não sou muito bom de inglês, quem é bom é o Daniel, né? Então, vamos lá. Esse filtro aqui, baseado aqui no que eu estou falando do capacitor, ele não vai permitir as frequências baixas, só vai permitir as frequências altas, tá? Agora, falando sobre a bobina, quando eu chego com a minha tensão contínua, ela atravessa a minha bobina para o outro lado. Ó daí, e em frequência? O que acontece? Em frequência é diferente. Se a frequência for baixa, ela vai vir aqui, ó. Ela vai se opor, vai fazer voltar, cria o campo elétrico magnético, mas permite passar, dependendo do valor da bobina. Mas se a frequência for alta, a bobina vai se opor. A cada oposição de frequência alta, ela vai se opor. O que vai acontecer aqui? Ela simplesmente é um filtro de frequências altas. É o chamado HPF, High Pass Filter, filtro passa alta. Nos celulares, você vai ver nos esquemas assim, ó. HB ou LB, tá? É High Band, Low Band. E tem média banda também, tá? Então, olha lá. High Band, Low Band. Então, você pode abrir qualquer esquema. Em malhas e sinais, você vai ver isso. Então, será um crime você pegar uma bobina e colocar um capacitor, ou colocar um valor diferente, né? Naquele setor ali, tá?
Então, senhores, eu vou finalizar a bobina aqui. E vou finalizar capacitor junto. E existe o filtro track também, tá? Só que vou colocar aqui um capacitor em paralelo. E vou colocar uma bobina em paralelo também. Olha as malhas de sinais. Isso aqui tá nas minhas aulas do EAD, tá, gente? Tá nas minhas malhas do EAD, tá? Um exemplo. Isso aqui é uma antena, ó, tá? Uma antena. Vamos lá. Nas minhas malhas de sinais, o que está acontecendo aqui, ó? Se eu tenho uma frequência muito alta pelo valor de capacitor, vai vazar por terra. E dependendo do valor desse capacitor, né? Se for uma frequência muito baixa, vai esbarrar aqui. E se for mais alta, vai ser permitido aqui passar. E isso aqui é pelos valores de capacitância de cada capacitor, tá? A bobina, se for mais baixa, ela permite passar aqui, né? Se for mais alta, ela se opõe. Aqui, ó, se ela for mais alta, aqui ela está se opondo a se manter nessa malha aqui, correto? Mas se ela está chegando aqui, que ela vai e volta, né? Se ela está chegando aqui muito baixa, ela está filtrando as frequências baixas aqui para o terra, tá? Eu acho que vocês nunca viram isso, né? Não sei, se você estiver acompanhando as minhas aulas da apostila, você vai ver isso aí, tá? Gente, eu vou pedir ao professor Celso Muniz para voltar para a tela, tá? Aqui. Então, professor Celso, acho que já estamos na hora aí né? Não sei, já está bastante tarde, né? 22 horas. Se eu tiver a oportunidade de continuar numa próxima vez aí, os outros componentes, diodo... Vamos fazer o seguinte, a gente pode estar porque realmente o horário está um pouco comprometido, né? Seria o máximo até às 22 horas. Mas, Wilder, a palestra é excelente e podemos combinar, você complementar, pode ser, a gente vê a data que você tem disponível e você já se compromete em voltar e fechar o assunto. Isso aí, porque realmente, para me pegar diodo, eu vou passar mais de 1 hora com diodo. Vou passar aí com os filtros também, que são importantes. Já vai ter também o termistor, né, que é super importante a gente compreender o trabalho dele e as tensões chegando a ele. Eu peço desculpas ao professor Daniel e ao Celso por ter ultrapassado muito o limite aí de tempo. Por isso eu vou sortear mais um curso aí online aí. Pode determinar. Mas é bom que dá o gostinho para o pessoal comprar seu curso, daí. É bom, deixa pode sortear, assim, professor. Daniel, gostou? Bom pra caramba, muito bom mesmo. Gostou, professor? Top de linha. Por isso, realmente, eu sei que para você dar uma palestra de qualidade, como você está dando agora, o tema é bem complexo e a quantidade de componentes, para você explicar, você leva esse tempo. Então, seria legal você voltar. Então, aí você foi a parte 1, né, professor? Desculpa estar interrompendo, essa foi a parte 1 e vai vir a parte 2. Então, não, mas eu acho até legal, porque agora o pessoal já tem noção também do seu potencial, da qualidade do tema, certamente vão voltar, e certamente vamos se aprofundar nesse tema. Você tem o treinamento, que é um treinamento já reconhecido, né? Por isso que você está aqui também, que é um tema que a gente acha importante na manutenção, os fundamentos, você sabe disso, né? Que sem esses fundamentos, o técnico não avança na análise de circuito, não avança no reparo de placa. Então, seria interessante você voltar, aí fecha com chave de ouro, onde você tem tempo para completar com outros componentes. O que você acha? Né?
Tem muita gente online aí, professor? Ainda? Eu deixei todo mundo dormindo. Não, tem. Ainda mais agora que. Até se você quiser deixar esse terceiro curso, os caras vão ficar bravos comigo, mas terceiro curso, para a próxima palestra. Vou deixar para a próxima palestra, né? É. Gente, quem gostou, dá um ok aí. Quem gostou aí? Quem gostou? Para ele poder voltar. Se vocês não voltam, se não bater palma, não volta. Isso é igual né? Mas põe aí, lá, ok, tem bastante. Eu acredito que tem. O tema está muito bacana. Ó, pessoal, vê quem quer que. Aí o Dair, porque o tema é bacana, é importante, e seria interessante realmente voltar, porque agora ele talvez até vai acelerar, né? Porque já estourou o tempo. Então ele já sabe qual é a dinâmica da turma, já sabe, ele vai ter uma sinalização depois aí, que essa aula vai ficar aí à disposição, né? Nós abrimos aí um pré-lister só do concurso, só do congresso, então a aula vai ficar, vocês podem estar revendo e já se preparar para a próxima aula do Odair, tá? Aí, o Davi Lopes já está querendo o curso, quer o curso, o Moacir Silva, então é isso aí. Então, Odair, você vê aí, depois no WhatsApp, podemos ver... Moacir, podemos ver a data aí para você voltar, entendeu? Dentro das suas condições técnicas. Bom que tá todo mundo dando ok aí, que todo mundo gostou, né? Não, estou falando, o tema. E é um tema, tipo assim, é onde a gente não se pega, a gente quer muita coisa avançada. E sendo que a gente pega muitos defeitos, são básicos, não é avançado. Avançado foi o que o mestre ontem passou para a gente, né? Ele arrebentou, né, cara, o processador, né? Isso. O Hong Kong, né? Não, mas você tá. Eu falo para todo mundo. Às vezes a pessoa fala para mim, ô Celso, que curso que eu tenho que fazer para entender bem de conserto de placa? Eu falo, eletrônica, porque a base da nossa profissão é o reparo da eletrônica, de uma placa eletrônica. Então, a partir do momento que você conhece componente por componente, a função por função de cada componente, analisar o defeito facilita bastante, porque todo defeito é a disfunção de um componente, ou de um grupo de componentes, que nem você acabou de falar aí do filtro, né? Você tem no setor de RF, quem comanda muito ali são os filtros. Então, de repente, o cara fala, posso pôr um jumper no capacitor? Você está entendendo? É verdade. Quer dizer, já sinalizou que ele não entende nada de filtro, não sabe nem o que é um filtro e não sabe o que é um capacitor na sua função. Então, a eletrônica, ela é base, é fundamentos. Assim, da onde sai tudo, né? É como se fosse o alicerce de uma casa, o baldrame de uma casa. Eu posso professor, desculpa estar interrompendo o senhor, eu posso dar um desconto para quem está aqui na live para comprar meu curso? Mas como é que você vai saber quem está e quem não está agora? Não, a pessoa que entrar na live, mesmo sendo amanhã ou hoje, eu vou criar um cupom de desconto para quem for lá no meu curso online, né? E o curso, ele é curso de análise de circuito, ele está na plataforma do Hotmart, mas em qualquer vídeo meu do YouTube, né? Odair Oliveira, você vai achar o link do curso. Tranquilo. Aí eu queria... Lá, o curso entrou na promoção hoje, R$ 97,00. Mas eu vou dar 10% de desconto para quem está aqui. É só colocar o cupom de desconto assim, nota 10, tudo junto. Nota 10. Você vai ter 10% de desconto ainda, em cima dos R$ 97,00, tá? Show de bola, professor? Show de bola, valeu a pena. Eu vou até pôr aqui, nota 10. Então, pessoal, quem for comprar, tá com desconto já no Hotmart, né? Entrando no seu canal, Odair, no seu canal tem o link. Tem. Então, no canal do Odair Oliveira, tem o link do curso. Ali dentro, você vai lá no Hotmart, na hora de fazer a compra, que já está com desconto, né, R$ 97,00, você coloca lá no cupom de desconto, a palavra nota 10. Você tem mais 10% de desconto. Tá certo isso aí? Tá certo, é isso mesmo.
Se eu te passar o link, consegue chegar aí ou não? Consegue. Passa no meu Passei WhatsApp. pelo WhatsApp aí para você, o link do curso. Aí, Odair, o Frederico aqui no chat falou que pagou mais caro, mas eu vou falar para ele, ó, tenho certeza que compensou. Não compensou? Valia até o dobro, né? Não, com certeza, tipo assim, eu só entrei com esse desconto hoje, por quê? Exatamente porque a gente já está no limite já. Eu tinha colocado a minha apostila, que custava R$ 99,00, eu coloquei a R$ 3,90. Não, na verdade, eu queria colocar R$ 1. A plataforma... Eu comprei. Oi? Eu sei, eu comprei. Pois é, a plataforma só me permitiu a R$ 3,90, mas eu queria ter ajudado mais pessoas a R$ 1, porque eu sei muita gente apertou. E eu também me apertei nesse período, porque o meu curso parou de vender, a minha apostila que eu vendia a 50 e poucos, a 99, eu vendi muitas a R$ 3,90, e a gente já está mais de um mês nessa pandemia aí. Aí o que eu fiz? Também vou dar oportunidade a todo mundo ter o curso e eu também restabelecer um pouco do que eu também perdi, né? E também dar uma oportunidade a muito mais pessoas que estão junto com a gente, não é verdade? Com certeza. Isso aí. Vou colocar aí. Deixa eu só fazer uma cópia aqui. Aí eu compartilho mais vezes aí, porque quem ficou fora... Ó, o Paulo William falando aí, ó. Eu paguei mais, o curso vale 2.000, ó. Aí, show de bola. É isso mesmo. Ó, estou compartilhando aí. Olha, eu vou fazer o seguinte, se o Odair me permitir, eu posso compartilhar. Nós temos 4 grupos dessa palestra. Se você quiser, a gente pode colocar lá dentro também o seu link. Pode compartilhar, pode ficar à vontade. Dentro do grupo do Congresso. São 4 grupos do Congresso, daria aí mais ou menos aí 250, vamos por 250 pessoas, né? 200 pessoas. É isso aí. 800 pessoas ali no grupo. Joga no grupo, olha lá, o Luiz Cláudio dos Santos, joga lá no grupo. Bom, então vamos fazer o seguinte, aí você vê, isso é minha opinião, certo, Daí? Podemos jogar no grupo sem desconto ou com desconto. Desconto só o pessoal está aqui dentro. Joga com desconto. Lá dentro também? Sabe por quê, professor? Eu acho que quanto mais pessoas terem informações boas, informações corretas, e também ter a oportunidade de ter um preço bom, e a gente ser claro também, né? Um exemplo, eu pretendo colocar nas minhas aulas 200, 300, 500 aulas. Eu, na verdade... estou me dedicando ao curso, né? E a gente, é claro, e é evidente que a gente ganha dinheiro com isso, né? E a gente não pode ser, não quero ganhar o seu dinheiro, a gente quer ganhar também, né? A gente não pode ser hipócrita e dizer que não. Mas eu, como eu estou me dedicando, eu quero passar informações claras e objetivas. E dar oportunidade à maioria dessas pessoas que estão buscando também é fundamental. E são pessoas que vão buscar o conhecimento do Daniel, que eu já assisti aulas do Daniel, que eu me identifiquei com ele, né? Eu me identifiquei com esse cara aí, ó. É bonito, cara, né? Mas não é por isso, né? Eu sou mais bonito do que ele, né? Desculpa, tá? Mas vamos lá. Tá tranquilo, você é mesmo. Eu me identifiquei com a aula dele. E com a sua aula, professor Muniz, eu me identifiquei em 2005, 2006. Você vem de lá para cá com aulas que eu queria ter aprendido e que eu não consegui, naquela época, ter aprendido daquela forma perfeita. E que eu estou, ultimamente, me estruturando baseado em pessoas iguais a vocês, ao Daniel e ao professor Muniz. Agradeço, de coração. Eu também vou... Show de bola, viu? Seu conhecimento também é surreal. Eu vi muita coisa aqui que eu não lembrava mais desde o meu curso técnico, porque a gente acaba deixando de lado, né? Do meu curso técnico lá atrás, eu vi isso, só que eu olhava e falava, não, mas tô relembrando aqui e é muito bacana, muito legal mesmo, porque a gente esquece mesmo um pouco do básico, do alicerce mesmo, né? É isso aí.
Viu, Dair? Oi. Já postei lá nos 4 grupos. Aí, pessoal, bom, vocês estão aqui, beleza, né? Mas eu postei lá dentro do Hotmart. Eu vou ser seu afiliado, hein? Eu sou afiliado do CISP, do William, do Cristiano. Não, show de bola. E outra coisa, eu vou ser seu afiliado lá, hein? Eu sou um cara tão... eu tento, né, ser bom e ser generoso, porque todo mundo que me procura e chega lá para mim, daí eu quero ser seu afiliado, eu estou vendendo. Eu não mantenho os 30% que está lá, eu modifico, eu boto para 40%. E sem pedir assim, vende 10 que eu te dou 40. Não, eu te dou os 40. Chegar para mim vai ter a mesma recepção. Por quê? Se um dia a gente tiver em condições boas, eu quero levar muita gente com a gente. Né? Não importa, só eu tá bem. Porque a gente perde muita amizade quando a gente está bem. Eu não sei se vocês já perceberam isso. E às vezes, ou a gente modifica, acha que está muito bom, diferente das demais pessoas, ou as outras pessoas acham que a gente está muito diferente e quer se distanciar. Então, a gente tenta levar também todo mundo junto com a gente, cara. Isso é bom. A gente não vai estar aí daqui a 100 anos, não. Vamos estar, professor Celso? Não. Não vamos, cara. Mas eu acho assim, trabalhar no ganha-ganha. Eu sempre falo, pessoal, trabalha com transparência, com honestidade, no ganha-ganha. Então, é que nem esse congresso, né? Nós pensamos, falamos, vamos fazer uma coisa dessa aqui, porque, de uma certa forma, os dois lados ganham. Você como instrutor e o que está no chat com as informações. E amanhã, portas são abertas, tanto para quem nos assiste, quanto entre nós também, né? Com certeza. Então, não podemos fechar a porta, eu falo isso, né? O cara que fecha a porta, quando ele vê, ele está sozinho. Quando ele abre a porta, não tem ninguém lá do outro lado. É verdade. Né? E quando você mantém as portas abertas, isso eu tenho anos já, eu posso falar isso aí, você consegue caminhar. Com certeza. Agora, quando você fecha a porta, fecha a janela, tem cara, eu sempre falo, né? Pela idade que eu já tenho no segmento, o que acontece? As informações são voláteis do nosso segmento, ela vai mudando. A eletrônica essa eletrônica raiz, mas ela também evolui. Ela evolui nas placas novas topologias, novas tecnologias. Então, também nós não podemos ficar parados. E quando você se fecha, achando que você é o dono da informação, né? Essa informação é minha tal, eu aprendi, não vou passar, cara, lá fora a coisa está rodando. Quando ele abre a porta com aquela informação velha dele, ninguém tem a nova para passar. E quando você está ali circulando, né, trocando, cara, então eu sou dessa opinião também, do ganha-ganha. É o que a gente fala, né, professor? Gente, se você também está apertado, continue acompanhando os vídeos do Celso, os vídeos do Daniel, os meus vídeos. Entra lá no YouTube, assiste as aulas, tem um segmento, seja um cara que anote. Eu quero aprender somente sobre resistores, vou acompanhar tudo que é vídeo de resistores. Tira um diferencial, não esculache ninguém porque errou um momento qualquer. Seja educado. Cara, cada informação mínima que seja, se importe. Valorize. Daniel, eu não sei se vai terminar agora, eu te agradeço muito por essa oportunidade, de estar falando com você. Professor Celso Muniz, é um sonho eu ter estado presente com o senhor lá na Tech Channel, ter visto o Daniel também, se eu não me engano, acho que eu vi o Daniel lá, não foi, Daniel? A gente viu lá. Oportunidade de ouro a gente ter estado junto. Professor Celso, eu comprei o seu livro, eu adorei. Então, professor, admiro todos vocês, e vocês têm aulas claríssimas, e se for de minha oportunidade, um dia de eu estar presente com vocês novamente, eu vou estar muito grato e poder abraçar, né, fora do coronavírus, poder estar apertando a mão de vocês, abraçando, cara, só tenho muito a agradecer. E essas são as minhas poucas palavras aí que eu deixo. Agradeço a todo mundo que pôde participar aqui da live, aqueles que não comentaram, aqueles que são mais tímidos, aqueles que comentaram, aqueles que estão participando, estão comprando os cursos, que estão se envolvendo com todos nós aqui, que estão esperando a live de segunda-feira, de terça, a minha próxima live.
Gente, obrigado a todos vocês. Que Deus permita a cada dia mais um ótimo dia a todos e que esteja muita paz no coração de vocês, muita saúde e cuide das suas famílias. Amém, hein? Eu agradeço de coração. Um forte abraço aí para vocês, pessoal. Obrigado a todos aí. Fiquem todos com Deus. Valeu. Valeu, pessoal. Até segunda-feira. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau.